Glória a Deus, estamos ao vivo nesse momento e a todos que nos acompanham em qualquer tempo, seja no tempo presente onde o culto está acontecendo ou na gravação da íntegra dessa mensagem. O nosso desejo é que Deus continue falando com você. Uma observação que eu faço para você que está me acompanhando agora através de alguma rede social é para que você se situe. Nós estamos dentro de um estudo, estamos falando sobre a importância de nos tornarmos ovelhas. E esse estudo, nós temos outras mensagens referente a ele, e você vai encontrar essa mensagem no YouTube. Eu vou dar um direcionamento para você. Abriu o nosso YouTube, Inude 28, Inude com D mudo 28 no YouTube. Você vai achar os vídeos na parte de ao vivo. Ainda falta a comunicação da igreja transferir os vídeos do ao vivo para a área principal de vídeos no YouTube. Isso vai ser feito provavelmente essa semana. Mas você encontra essas pregações na área do YouTube do nosso canal. Está lá ao vivo, está a sequência de mensagens falando sobre a importância de nos tornarmos ovelhas do Senhor, amém? A nossa base, nós vamos voltar a ela, Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Abra lá por gentileza a sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Os versículos que estamos estudando estão a partir do versos 31. Então, onde você estiver, nos acompanhe na leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos 31, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Há uma explicação para esse presente recebido. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, eu era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes disse: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Diga glória a Deus. Então olhe para o pastor aqui e vamos fazer o resumão, um aulão de resumo aqui daquilo que nós temos proposto desde então. Nós estamos aqui, volto a repetir, como tenho feito em toda a pregação referente a esse texto. Nós chamamos na teologia esse texto aqui de texto escatológico. O que isso significa? Existem algumas menções na Bíblia, textos sagrados, que fazem um apontamento para o futuro, de circunstâncias e situações que ainda vão acontecer. Nós temos um livro na Bíblia exclusivo para falar do final dos tempos. O livro de Apocalipse significa revelação, por exemplo. O João, o apóstolo João, preso na ilha de Pátimos, numa ilha, prisão de Roma, ali ele recebe uma revelação do que iria acontecer no final dos tempos. Então, acreditar que Jesus veio um dia, no nosso caso há mais de 2023 anos atrás, acreditar que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, acreditar no sacrifício do Calvário, no perdão, na salvação, e não acreditar na segunda vinda de Jesus, é como viver um evangelho incompleto.
Pelo incrível que pareça, é a realidade de muita gente. Acha que esse texto é místico, que esse texto é figurado, que isso não vai acontecer. Há pessoas absurdamente declarando que o inferno é aqui. Uma pessoa dessa não tem noção da eternidade. Ela não faz ideia que qualquer sofrimento que se viva aqui não se chega a 1% do que vai acontecer no inferno, que infelizmente será a realidade de muitas pessoas que não serão chamadas de ovelhas por Jesus. A segunda vinda de Cristo já está perto de acontecer. Diferentemente da primeira que aconteceu para a salvação do mundo, essa segunda vinda tem uma temática muito específica. Vai haver uma seleção, uma divisão, uma separação. À direita de Jesus serão convidados a estar todos aqueles que de alguma forma obedeceram às prerrogativas que nós estamos estudando. E à esquerda, as escrituras nos mostram que teremos os primos das ovelhas, aqueles que em vida se aproximaram muito de serem pessoas tementes a Deus, mas que se tornaram bodes e assim serão desprezadas por Jesus. O que eu tenho frisado aqui de muito interessante nesse texto é que os que estão sendo presenteados e que serão presenteados para a eternidade não encontraram Jesus nas suas ações e questionaram a Jesus: em que momento o Senhor esteve nu e nós colocamos vestes em ti? Em que momento o Senhor esteve com fome e se apresentou? Afinal de contas, se você se deparasse com alguém que você tivesse a certeza absoluta que é o próprio Cristo, você deixaria tudo de lado e iria servi-lo nas suas necessidades. Mas Cristo veio travestido, Ele veio escondido na necessidade de pessoas que provavelmente, quando se aproximaram de você, não tinham nada para te oferecer. Pessoas que não poderiam te dar um emprego ou atender alguma necessidade sua, mas que foram aproximadas de você pelo Espírito Santo, porque você sim poderia oferecer algo eterno para elas. Um pão espiritual ou físico, uma água espiritual ou fisiológica, um acolhimento, sendo um estrangeiro de uma outra nação, ou sendo aquele que está vindo da terra do maligno, sendo transportado para viver uma novidade na pátria celestial. Então nós temos aprendido aqui como nos tornar ovelhas e como recebermos salvação através disso, porque só ovelhas serão salvas. Semana passada nós abordamos o tema estive nu e vestiste-me, e hoje nós vamos falar de um assunto que para muita gente é um assunto desconhecido na Bíblia. Adoeci, estava enfermo e você me visitou. Nós vamos falar claramente hoje sobre a dinâmica da enfermidade e como Jesus espera que a gente lide com a enfermidade quando ela for uma realidade, ou se ela for em algum momento da vida uma realidade na nossa vida, e se a enfermidade for uma realidade na vida de alguém que Jesus colocar na nossa vida para que cuidemos dessa pessoa. Cuidar dos enfermos, lidar com enfermidades é uma prerrogativa para você ser salvo, e você vai precisar entender sobre isso. Antes de falar sobre qualquer coisa, você sabe muito bem que eu busco a definição dos termos que a gente está estudando. Então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é o órgão internacional que regula todas as medidas de prevenção e de avanço da medicina, é o órgão regulador, a Organização Mundial de Saúde. De acordo com ela, enfermidade significa um estado de desarranjo na disposição material do seu corpo. Então eu vou repetir. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa enferma, uma pessoa doente, é uma pessoa que está com a sua disposição material desarranjada ou desalinhada. Nós sabemos muito bem que nós somos uma estrutura formada por vários sistemas.
fisiologicamente falando, cada órgão do teu corpo tem uma função específica. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui para você entender esse conceito de enfermidade e entender automaticamente o conceito de saúde. Você tem dentro de você um órgão que nós chamamos de bexiga. Todo mundo tem. E a funcionalidade, a normalidade dele, além de ser um depósito de urina, que é algo que será expulso do corpo, a urina é um resíduo tóxico, que é fruto de uma limpeza que o corpo faz. Uma vez que os rins filtram o seu corpo, é produzido um líquido costumeiramente amarelo, e esse líquido tem um teor de toxinas muito alto, ele não pode permanecer no seu corpo. A bexiga, por exemplo, é um órgão que você consegue, o organismo consegue armazenar esse líquido ruim, para que no determinado momento ele possa ser eliminado do teu corpo, principalmente através do ato de urinar. Então, quando essa bexiga está na sua normalidade, você tem um depósito confiável, e além da questão do depósito, na ponta da bexiga há uma estrutura que consegue ligar-se à sua mente, ao seu cérebro, e você consegue segurar a vontade imediata de ir no banheiro, de urinar. Então ali tem uma estrutura que você consegue prender conscientemente quando a bexiga quer ser liberada. Quando há um problema na bexiga, esse problema pode se manifestar, essa anormalidade pode se manifestar através de uma infecção urinária, ou através de um problema nessa estrutura de abrir e fechar da bexiga, gerando uma incontinência urinária. Vocês estão entendendo, gente? Eu não sou médico, não sou enfermeiro, não sou da área de saúde, mas estou te dando aqui claramente uma definição de anormalidade. Então, tudo no teu corpo que se torna anormal, que sofre uma disfunção, se isso prejudicar o teu modo de vida, o teu bem-estar, a Organização Mundial de Saúde vai enquadrar isso como enfermidade. Então você entendeu a definição de enfermidade? É tudo aquilo, é um estado de desarranjo nessa disposição material do seu corpo. O interessante é que, lendo esse texto sagrado de Mateus, essa parte de adoecer, no hebraico original onde a Bíblia foi escrita, esse termo significa que estar doente, no caso para Jesus, é estar fraco, é estar cansado, é estar dolorido, é estar ferido. Então o significado no hebraico para esse termo adoeci, e por isso ele pede uma visita, significa que doente para Jesus é aquele que está enfraquecido, cansado, dolorido ou ferido. Então nós começamos essa mensagem aqui entendendo o significado de enfermidade, e ela pode se manifestar em todas as áreas do ser humano. Como assim? Eu posso ter uma enfermidade física, eu posso ter uma enfermidade emocional, uma enfermidade física, diabetes, glaucoma, arritmia cardíaca em qualquer órgão, estrutura do corpo. Preste atenção. Doenças emocionais que antigamente eram lidadas ou listadas como besteira, como fraqueza de uma pessoa, nós sabemos hoje que não é uma fraqueza, é um estado de enfermidade. Uma depressão, uma síndrome do pânico, ou as síndromes, tudo isso são manifestações de disfunção da sua área emocional. Até o espírito pode ficar doente, e a doença do espírito se chama pecado. Pastor Leandro, entendendo o que é enfermidade, aonde a enfermidade teve origem na vida do ser humano? Marca esse texto aí e vamos ao livro de Gênesis, lá no início da Bíblia. Aonde você estiver, por favor, me acompanhe. Gênesis no capítulo 3. Nós vamos entender o devido momento em que a enfermidade ela passa a fazer parte da vida do ser humano.
Acompanhe conosco, nós estamos caminhando nesse entendimento e precisamos chegar a algum lugar. É importante que você nos acompanhe para que você tenha uma compreensão clara sobre enfermidade. Gênesis no capítulo 3, quem já encontrou, diga glória a Deus. Versículo 16 aqui, vamos ler que eu vou explicar para você o que está acontecendo. Vamos lá, capítulo 3 de Gênesis, o versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, tem uma vírgula aí, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Para o texto aqui, vamos entender aonde a enfermidade encontrou espaço na nossa vida. Preste bem atenção, olhe para mim. Em algum outro texto de Gênesis, na criação, nós não vamos ler para não demorar muito, há uma menção de Deus sobre a qualidade pelo qual nós fomos criados. Primeiro a Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de quem? Do Criador. E posteriormente, Deus tinha um rigor, um selo de excelência tão profundo como Criador, que Deus não apenas criou as coisas, Ele verificou a excelência dessas estruturas. Deus visitou a excelência da estrutura de cada animal que Ele criou. Ele visitou a excelência, Ele checou a estrutura da terra, de tudo aquilo que Ele declarou: a luz, o sol, a noite, os mares, os ventos, a terra seca, a porção seca. Tudo foi profundamente avaliado, e sobre tudo que Deus criou pelo poder da sua palavra, Deus chegou à constatação e disse: é bom. Então vamos recapitular. Estávamos falando sobre enfermidade e dizendo que nós não fomos criados para ter nenhum problema nas nossas estruturas. Diga comigo: Deus me fez perfeito. Amém? Não era para dar nenhum tipo de problema. Eu estava falando, dando o exemplo de um computador. Ele pode ser muito avançado, mas linkado na rede, uma vez que ele receba um vírus, a estrutura dele ali, não muitas vezes física, mas a estrutura lógica do computador, vai começar a passar por falhas, vai ter um desempenho diminuído por conta do vírus. Então, quando Deus nos criou, o padrão de excelência foi elevadíssimo. A Bíblia diz que com um sopro de vida, Ele nos deu ânimo à nossa alma. E nós fomos levantados no jardim, através de Adão e Eva, para vivermos uma vida sem problemas com a nossa estrutura e sem nenhum tipo de problema com o nosso ambiente. O ambiente do jardim falava com a estrutura do homem. O homem não ficava gripado porque o ar mudava, porque esfriava, porque esquentava. O homem estava completamente adaptado a uma estrutura que Deus também havia criado para acolher o homem. Então não tinha falhas em nenhum dos sistemas, nem da natureza, nem dos animais e nem do homem. Mas o homem desobedece a Deus. O pecado então entra no mundo a partir não só da desobediência, mas da falta de fruto de arrependimento, porque Deus foi estar com o homem para que o homem pudesse se reconciliar com ele. Mas Adão culpou a sua esposa. Quem está lembrado disso? A mulher que tu me destes, ela me deu do fruto, eu comi. E aqui nós acabamos de ler no capítulo 3, que Deus se dirige à mulher dizendo que haveria multiplicação da dor dela para conceber filhos. E com o homem ele é muito mais severo e diz o seguinte: maldita é a terra por causa de você. Essa palavra maldição no hebraico significa catástrofe. Então uma catástrofe espiritual alcançou o homem. O pecado moveu a perfeição e a santidade do homem,
e tornou a estrutura humana vulnerável. Através do pecado, irmãos, é como se fosse um pacote. O pecado era uma caixa de presente que o inferno estava dando ao homem. O homem resolveu abrir essa caixa. O que saiu dessa caixa? A morte. A partir do momento do pecado, todo homem passou a morrer fisicamente. A morte nada mais é do que um prazo de validade que é colocado na sua estrutura humana. Você vai ao supermercado, você vê uma promoção na entrada do supermercado, você desconfia do preço de um produto, você acessa imediatamente uma informação na estrutura do produto dizendo o dia que ele foi fabricado e o dia que ele vai vencer. Daquele dia em diante o iogurte não serve mais, o suco não presta mais, ele perde a estrutura dele, ele começa a se desintegrar. Quem está entendendo? A morte foi um prazo de validade do pecado sobre a vida do homem. O homem não nasceu para morrer, mas a partir do momento da morte, do pecado, a gente nasce e está lá, data de fabricação, e também estará lá, data de vencimento. Nós só sabemos o dia da data de fabricação, a gente não sabe o dia da data de vencimento, mas nós vamos partir dessa vida. Mas não é só a morte física, as doenças, as enfermidades. Essa maldição refere a essas falhas na nossa estrutura. Aquilo que hoje a medicina traz como uma genética é de fato uma herança, mas não é só uma herança física, é uma herança espiritual. O primeiro protótipo quebrou-se, falhou, todos os que foram feitos a partir dele também falharam. Se você tem um carro novo, você sabe que precisa estar atento, porque quando você compra um carro 0 km, principalmente se é um modelo que está recém-fabricado, lançado no mercado, poderá haver uma questão de recal. E o que é isso? É aquele comercial sem graça, que a montadora diz o seguinte: você que comprou o carro tal, lote tal, você vai precisar retornar à concessionária para uma manutenção de um erro estrutural que foi detectado na fragilidade de tal peça do carro. Você já viu recal, informações de recal na televisão aqui? Quem já viu, levante a mão. Um modelo foi feito, todo mundo achou que estava perfeito. Uma série foi criada a partir daquele modelo, veio toda defeituosa, no ponto em que o primeiro modelo estava defeituoso. A fabricação, a enfermidade não é uma falha de fabricação, é uma falha de mau uso. O pecado gerou essa falha em nós. Alguém está entendendo? Diga graças a Deus. A enfermidade entra no mundo quando Deus, não por vontade própria, mas por uma decisão de colheita, diz ao homem: maldita é a terra por causa de ti. Diga graças a Deus. Eu vou agradecer por isso, já você vai agradecer, porque teve transformação e resultado. Então, apesar de estar falando sobre enfermidade, nós precisamos lidar com a enfermidade não com essa ótica de que se eu ficar enfermo a minha vida acabou. Não. Houve um reparo, houve um recal que muitos de nós, como servos de Deus, desconhecemos. Em que momento essa estrutura ela pôde ser restaurada para que a enfermidade não a destrua? Isaías 53, abra lá sua Bíblia por gentileza. Apesar de termos algumas variáveis que eu vou explicar para você. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Até o acontecimento que Isaías descreve aqui, o recal espiritual, não só na falha de enfermidades na vida do homem, mas de outras falhas importantes também. Até o dia do Calvário, o homem teria que aceitar qualquer derivado do pecado e da morte. A partir do Calvário, o recal aconteceu, e nós podemos, você vai entender hoje, tomar posse da cura. Não precisamos aceitar a enfermidade. Diga graças a Deus. Isaías 53, quem já encontrou, diga glória a Deus. Versos, a partir do versículo 3 diz assim: era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos,
como um de quem os homens escondiam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Versos 4, vamos ler juntos? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, damos a reputação a Ele de aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não sei quanto a você, mas eu acabo de te dar uma das notícias mais importantes da sua vida agora. Só um detalhe importante, isso está no Antigo Testamento. Isaías nunca viu Jesus face a face. Isaías nasceu numa época de muitos anos antes do próprio nascimento de Jesus. Mas ele viu o que as pessoas que estavam acompanhando o Calvário de Jesus ao vivo não enxergaram. Preste muita atenção nisso. Isso é um detalhe muito importante. Jesus não está falando sobre enfermidades apenas. Ele está falando em lidar com elas. Eu estava doente e você me visitou. Não é isso que ele pediu? Sim ou não? A questão do texto não está diretamente ligada ao enfermo, mas aqueles que precisam vivenciar a questão de cura, de processo e de restauração. Deixa eu falar algo para você aqui. Alguém pode questionar para mim, e eu tenho certeza que isso já passou na cabeça de muitas pessoas que são rápidas nos pensamentos aqui. Mas se Jesus já levou a minha enfermidade, por que tem gente que serve a Deus que está enfermo? Se Jesus já levou a minha enfermidade, por que eu vi muito cristão morrer por causa de uma enfermidade? Eu não consigo compreender, pastor, essa temática. E nessa noite quero terminar o culto lhe explicando algo muito profundo, que demorou muito tempo para eu refazer o meu pensamento e a minha questão quanto a isso. A cura é certa, ela só pode se manifestar através de duas formas, e é aqui que nós confundimos e não entendemos por que as coisas acontecem. Diga comigo: a cura pode se manifestar através de um milagre ou de um processo. Repita esses dois pontos comigo. Diga milagre, processo. Diga milagre, processo. O que é um milagre? É uma intervenção instantânea de Deus. É quando Deus entra em ação diante de uma causa difícil ou impossível para alguém, e nesse caso aqui uma enfermidade, e muda aquela sentença. A pessoa vai dormir com câncer, ela acorda completamente curada e restaurada. Eu já vi isso acontecer diversas vezes. Quantos aqui tem um testemunho de milagre de cura na sua vida aqui? Pastor, eu vivi um milagre de cura. Eu estava com um problema e o Senhor foi lá, me curou, me restaurou. Quantos? Independente se é uma doença grave ou não, é uma enfermidade. Quantos já foram curados aqui por um milagre? Um milagre é algo instantâneo. Mas deixa eu falar com você. Um milagre de cura é uma intervenção de Deus quando a cura, ou melhor, quando a doença é um obstáculo do diabo contra a sua vida. Eu não entendi, pastor, eu vou explicar. Olha para mim aqui. Alguém me traga uma cadeira aqui, por gentileza, branca. Isso. Obrigado, irmão. Estamos ao vivo, Manuel? Ok. Olha para mim aqui. Vocês estão vendo essa cadeira? Sim ou não? Olha para mim aqui, gente. Eu estou no ponto A. Eu decidi, ou melhor, Deus decidiu que eu preciso chegar no ponto B. O ponto B é o outro lado do altar. Eu estou no ponto A. Vocês estão comigo? Sim ou não? E aí Deus fala comigo: olha, a tua missão, o que eu tenho para a tua vida é chegar no ponto B. E aí eu começo a me preparar e me dispor para chegar no ponto B. O ponto B é a missão de Deus para a minha vida, certo? No meio do caminho, Satanás vem e coloca uma enfermidade.
a enfermidade é um obstáculo à minha missão. Ela está me atrapalhando de viver o que Deus quer que eu viva enquanto estou vivo. Você compreende o que eu estou falando? Quando que o milagre vai acontecer? No que diz respeito a uma pessoa enferma. Quando a enfermidade for um obstáculo à missão. Quando a enfermidade atrapalhar você de cumprir o que você tem que cumprir, você pode entrar no mundo espiritual, porque o diabo é o promotor daquele problema, tanto no teu corpo físico, ou nas suas emoções, ou na sua vida espiritual. Você vai usar o nome de Jesus, você vai levantar a tua voz e vai falar: Satanás, pega a tua enfermidade e desaparece da minha vida. Eu não aceito mais essa oposição, eu não aceito mais esse obstáculo. Isso não pode me atrapalhar, porque eu estou perdendo tempo de vida. Eu não posso perder tempo de vida. Pega essa enfermidade que você está alimentando e some da minha vida hoje. E a oração vai curar o enfermo. Um dos mandamentos de Jesus foi: ide por todo mundo, pregar o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Quando a enfermidade é um obstáculo à minha missão, eu posso levantar a minha voz e mandar o diabo sair, porque eu preciso de caminho livre para chegar aonde Deus preparou para mim. Mas não é todo caso que é um obstáculo, e não é todo caso que é Satanás que está criando isso. Eu disse para você que as duas formas de manifestação de cura são milagres, que são intervenções de Deus nesse processo, nessa questão, e você pode ser curado por um processo. Um processo, olhe para mim, porque eu demorei anos para entender isso. Quando a enfermidade, ela não é curada instantaneamente, mesmo que eu tenha apresentado isso a Deus com fé para ser curado, não é porque Deus não me ama, é porque aquela enfermidade faz parte como um instrumento de algo que está sendo trabalhado na minha vida, muito mais profundo e mais importante do que a cura. Existe algo em você mais importante que uma cura. Você pode ser curado de 20 enfermidades ao longo da sua vida. Em algum momento você vai morrer por algum motivo. A cura não é vida eterna para a sua estrutura física. Nós vamos partir dessa vida um dia. Então hoje eu posso ser curado de câncer, de diabetes, eu posso ser curado de um problema no coração. Amanhã eu vou morrer de qualquer outro motivo. Às vezes o interesse de Deus na sua vida ou na vida de alguém que está passando por um problema de enfermidade é restaurar o profundo daquela pessoa. Quando o rei Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, Isaías não foi até ele, esse mesmo Isaías que viu Jesus com suas pisaduras nos curando, esse mesmo Isaías foi até o rei e não foi fazer uma oração para ele ser curado, foi mandar um recado para ele: arruma a tua casa, porque você vai morrer e você não vai viver. Quando ele se despede do rei, e o rei entra dentro do quarto e vira o rosto para a parede, o rei não vai pedir cura, o rei vai pedir conserto de vida para Deus. Lembra-te, peço-te, que eu andei na tua presença em verdade, eu fiz o que era reto, e chorou Ezequias muitíssimo. Aí Deus manda um recado para o profeta Isaías: volta e fala com ele que eu vi as lágrimas dele, eu ouvi a oração dele, agora eu curo ele. A cura não veio por uma oração de milagres, a cura veio porque alguém se reposicionou. Eu conheço pessoas que só estão no evangelho por causa de uma enfermidade. Eu conheço pessoas que, se estivessem andando bem, falando bem, sem uma limitação ou sem um problema de saúde, estariam no mundo com a sua vida completamente perdida. Porque qual é o interesse de Deus de curar você e no final das contas você perder sua salvação e ir para o inferno?
Qual é o interesse de Deus de manter você vivo? Você está entendendo que ser curado é prolongar os seus dias aqui na terra? Porque qualquer doença, agravando-se, ameaça a sua existência aqui na terra. Você concorda comigo? Se você não trata uma pneumonia, ela pode matar você. Então toda doença vem para abreviar os seus dias. Toda enfermidade vem para abreviar os seus dias. Que interessante seria para Deus curar você, para amanhã você partir dessa vida e perder a sua eternidade para o inferno. Deus ganhou o que com isso? Então eu não estou dizendo que Deus promove a enfermidade para um processo. Eu digo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que sejam coisas ruins. Quando Deus não me cura por um milagre, Deus me cura por um processo. Quando Deus não me restaura por um milagre, Ele me restaura por um processo. Então tem gente que vai orar: meu Deus, me cura. E Ele falou: eu quero mais do que isso, eu quero te salvar. Eu estou tentando salvar a sua vida. E você só está vivendo essa situação para você perceber que você não vai a lugar nenhum sem a minha presença. Que você é uma carne podre, que a qualquer momento pode ser colocada dentro de um caixão de madeira e nunca mais existir aqui na terra para ninguém. Então, quando a enfermidade faz parte de um processo mais profundo da minha alma, primeiro eu tenho que oferecer o que Deus está esperando de mim. A cura vem depois como um resultado disso. Timóteo, por exemplo, era um grande pastor, mas sofreu de problemas de estômago gravíssimos. Paulo não fez uma oração de cura para ele. Paulo disse: olha, mistura um pouquinho de vinho na água, não beba só água não, para essas constantes dores que você está vivendo no seu estômago. Aí você vai dizer: pastor, só está normatizando a doença? Eu não estou normatizando a doença, estou normatizando o processo. Alguém está entendendo nessa noite? Eu venho de um ministério, eu venho de uma igreja, eu venho de uma visão neopentecostal que não aceita nenhum tipo de dificuldade na vida do homem. Dificuldade da onde eu vim é sinônimo de fraqueza. Dificuldade da onde eu vim é sinônimo de fracasso, é sinônimo de pecado. Então, em ministérios anteriores onde eu estava, eu aprendi que se uma pessoa está enferma, e se essa pessoa faz uma oração de cura e ela não é curada, essa pessoa está no pecado, ela não tem fé. Ela é responsabilizada por uma falta de resultado, que hoje eu entendo que muitas vezes é fruto de um processo. Alguém está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Nós sempre teremos que orar por cura, mas a cura às vezes vai se manifestar num processo. E quando a cura não for a prioridade de Deus, essa pessoa pode até partir, desde que a alma dela esteja salva. Olha o que Mateus capítulo 10 fala, rapidinho, já estou terminando. Alguém me explica esse texto aqui. Capítulo 10, Evangelho de Mateus capítulo 10. Isso aqui é muito sério, irmãos, é muito profundo. Isso aqui não é um tema para qualquer pessoa, mas Deus está nos mandando falar sobre isso. É um tema de extrema sensibilidade. Eu não estou normatizando a doença. Eu preguei aqui nesse altar que Jesus já curou você. Eu preguei aqui nesse altar que você não tem que estar subjugado por nada. Mas se a doença é um demônio colocando um obstáculo na sua missão, mande esse demônio desaparecer da sua vida. Mas se a enfermidade é parte de um processo de aperfeiçoamento de alguém, ofereça primeiro o que é necessário, de resposta, de entrega, de renúncia, para depois a cura vir, como manifestação desse milagre. Mateus capítulo 10, versículo 28, eu quero que você leia junto comigo. Olha o que Jesus falou aqui, foi Jesus que disse essas palavras: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo.
Você tem ciência do que você acabou de ler aqui? Não temas os que matam o corpo. O que a Bíblia está dizendo para mim aqui? O que acontece no teu corpo é importante, mas nunca vai ser a prioridade, porque o teu corpo um dia vai acabar. Muitas vezes nós temos um zelo muito grande pela nossa vida. Você não vai conseguir acrescentar um dia sequer a sua história. A Bíblia chama esse cuidado com cuidado pelas coisas da vida. Jesus nos ensina que existe algo muito maior do que apenas um corpo pleno e curado ou livre de qualquer questão. Não tema o que mata o corpo. Tema aquele que pode matar o corpo e mandar o corpo e a alma para o inferno. Aonde está a prioridade de Deus na sua vida? Sua alma, seu espírito. Olhe para 5 irmãos à tua volta e diga: Deus quer salvar você. A prioridade de Deus é salvar você. É por isso que nunca será um fracassado o que morreu lutando por uma enfermidade, para ser curado de uma enfermidade, e partiu para o Senhor enfermo. Essa pessoa não é uma fracassada, ela é uma vencedora. Se ela for colocada diante de Deus e Deus falar para ela só: vem, entra, ela foi uma campeã, porque ela conseguiu salvação. A enfermidade ou a ausência dela não abre porta do céu. O que abre porta do céu é a ausência de condenação e de pecado. Tanto que Jesus falou o seguinte: se o teu braço te faz pecar, arranca ele. A Bíblia está me ensinando uma automutilação, não literal com certeza, não é para arrancar o braço, mas é para você ter consciência do que é prioridade para Deus. Se o teu olho te faz pecar, Jesus falou: arranca o teu olho. Se a tua perna te faz pecar, arranca a tua perna. Você está tão preocupado com o teu físico, tão preocupado com a tua saúde, e se a tua saúde for tudo que você tiver, você não tem nada. Se a tua saúde é tudo que você tiver, você não conseguiu nada, porque Jesus foi muito claro em dizer: é melhor você entrar sem uma perna do céu do que com o corpo todo no inferno. Eu nunca vou aceitar uma enfermidade, mas como pastor, eu cansei de visitar pessoas que estavam me aguardando para uma oração que pudesse curá-las. Eu impus as mãos no alto da cabeça de muitas pessoas, elas foram completamente curadas. Eu também já impus a minha mão no alto da cabeça de muitas pessoas e elas não foram curadas. Isso não tem a ver com a minha unção, com o nível de unção da minha vida. Isso tem a ver em milagre e em processo. Deus está tratando ali. Deus não é a favor do sofrimento, Ele não coloca enfermidade em ninguém, mas eu volto a repetir: Ele aproveita de toda e qualquer circunstância que possa aperfeiçoar você. Ele pode transformar maldição em bênção. É isso que Deus faz. Ele aproveita o que você está vivendo para te ensinar alguma coisa, para te moldar em alguma coisa. Então, você não tem que desmarcar as suas consultas, você não tem que fechar a tua ficha na academia, você não tem que não caminhar, você não tem que cuidar do seu corpo, porque a Bíblia diz que o teu corpo é templo do Espírito Santo. Mas a única certeza que você precisa acordar todos os dias não é se você está saudável ou não, é se você está salvo ou não. A única preocupação da tua vida é com o teu espírito, porque você pode morrer a qualquer momento. Eu também posso morrer. Você pode morrer como todo mundo deseja morrer, deitado numa cama, dormindo, sem sentir dor nenhuma. Mas às vezes não é isso que acontece com todos. Eu quero morrer no altar. Esse é meu desejo. Se um dia eu morrer no altar, não fica triste não. Tenha certeza que eu morri do jeito que eu queria morrer, porque um dia eu vi um homem de Deus pregar, cantar sobre a volta de Jesus. No último degrau do altar ele desceu e morreu. Levaram ele para o hospital, mas o Senhor já tinha tirado o fôlego de vida dele, ele estava com o Senhor. Eu quero morrer assim, mas eu não sei. Eu já vi homens e mulheres de Deus morrerem de todas as formas possíveis.
E não os considero derrotados, considero vencedor todo mundo que passou pelos portões celestiais, porque tinha salvação e tinha vida eterna. E isso é ser um vencedor. Então em Mateus capítulo 25 há um pedido do Pai. Qual é o pedido? Visite quem está enfermo. Esse termo visitar, eu dei a definição do verbo adoecer. Esse termo visitar significa cuide, acolha. Quando você orar por alguém, se alguém não for curado, talvez não é um milagre, é um processo. E quando é o processo, não é Deus que tem que agir, é você que tem que acompanhar. Por isso que num casamento não é uma frase de efeito. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Maravilhoso é saber que se um dia eu precisar, eu cultivei pessoas na minha vida para cuidarem de mim, quando eu não tiver mais utilidade. A cama é um lugar de dor, mas é um lugar de aprendizado. Muita gente orgulhosa foi parar em cima de uma cama para aprender a ser cuidada. Muita gente orgulhosa precisou viver um processo de dor para ser quebrantado. Eu conheço casos de enfermeiros de UTI que me disseram: pastor, a pessoa já não tinha jeito mais, a pessoa estava morta ali, ela estava sendo sustentada, mas não ia embora, não ia embora. Só foi um parente chegar, falar alguma coisa no ouvido dela, horas depois ela faleceu. Não é blasfêmia que eu estou dizendo não, mas se a minha dor me levar a Jesus, ela vai ter me ajudado bastante. Tem uma canção antiguíssima que diz: ainda que seja dor que me una a ti. A última canção cantada antes do Titanic afundar: ainda que seja a dor que me una a ti. Então eu não estou pregando a favor da enfermidade, ela continua sendo algo vindo do pecado e do diabo. O poder do Calvário continua forte, porque sobre as pisaduras de Jesus eu fui sarado. Mas a cura pode não se manifestar por um milagre, ela pode se manifestar por um processo. E Jesus está pedindo para você: acompanhe quem está doente, acompanhe quem está vivendo um processo, esteja do lado dessa pessoa. Isso pode custar algum tempo da sua vida. Eu estou falando aqui para mulheres, para homens que perderam as suas vidas para cuidar de alguém enfermo. Eu estou falando para pessoas aqui que, quando vão dormir cansadas, exaustas, questionam: Senhor, por que isso está acontecendo? Eu não sei até quando eu vou aguentar. Mas eu quero que você saiba que Deus está tratando aquela pessoa que está ali. E você é um cooperador de Deus. Você pode orar por aquela pessoa. Quando os meus olhos foram abertos para esse entendimento, eu não entro em nenhum hospital mais. Eu não entro em nenhum lugar apenas orando por cura. Eu já entrei em enfermarias e não orei por cura. Eu já entrei em enfermarias que, quando eu coloquei o pé dentro delas, o Espírito Santo veio no meu coração e disse: ele vai partir. Você está aqui hoje porque ele precisa ser salvo. Ele ainda não está salvo. E a oração que eu fiz naquele leito de morte não foi: Jesus, cura ele para ele levantar. Talvez se ele levantasse dali, ele ia voltar para a vida de prostituição que ele tinha. Talvez se ele levantasse dali, ele ia voltar a fazer tudo que era errado novamente, como a gente vê acontecendo aos montes. Gente que não é grato pela cura que recebeu e volta a viver uma vida porca, uma vida suja de novo.
Então Deus sabe como trata a mim, Ele sabe também como trata você. Ele conhece o teu coração. A única certeza que eu tenho que ter da minha salvação, e o único lugar que eu preciso estar, sendo na dificuldade ou na facilidade, é aos pés do Senhor. Alguém pode entender o que eu estou falando? Jesus está dizendo nessa noite: acompanhe o enfermo. Só isso. Dê o teu amor para o enfermo, dê carinho para ele, cuida dele, cuida dela. Isso é a maior prova de amor que alguém pode dar a uma outra pessoa. Eu também já conheci casos de pais que abandonaram e negligenciaram a vida dos seus filhos uma vida inteira, e foram descobrir o amor de um filho num leito de enfermidade. Deus levou o filho, aquele filho desprezado, a cuidar daquele pai adoentado. E ali o Senhor promoveu cura, ali o Senhor promoveu salvação, perdão, reconciliação. Eu não posso negligenciar isso. Eu não posso dizer que Deus não está se movendo no meio da dor. Deus está se movendo no meio da dor. Deus se move no meio da dor, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é consolador. O consolo não vem como uma cura, o consolo vem como um amparo. Você está entendendo? Quando o Consolador se manifestar, Ele não está resolvendo um problema, Ele está remediando um problema. Quando o Consolador se manifestar, Ele só está acalmando o sofrimento e acalmando a dor. No luto, não adianta você pedir para Deus ressuscitar aquela pessoa que está dentro do caixão. Ali quem vai operar é o Consolador. O Consolador vai acalmar a sua dor, Ele vai aliviar você do seu luto. O Espírito Santo é Consolador. Aonde o milagre não acontece, o consolo se manifesta. Olhe para quem está perto de você e diga isso: aonde o milagre não acontecer, aquele lugar não estará vazio do Espírito Santo. Ele vai consolar, Ele vai agir, às vezes não da forma que nós queremos, mas da forma que Ele deseja se manifestar. Quem não tem milagre tem graça. Quem não tem milagre tem consolo. Quem não tem porta aberta tem consolo. Quem a porta está fechada tem graça de Deus. Paulo queria resposta. Paulo se achava no direito de ter as suas limitações resolvidas. Ele olhou para Deus e falou, e encheu o peito. Deus mandou ele calar a boca e disse para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Fica quieto, continua fazendo o que você tem que fazer. Não vai te faltar nada, mesmo na limitação que você tem. Não vai te faltar nada, mesmo no estado que você está. Eu estarei com você. Por que ambiente de dor é sempre um ambiente onde o diabo está? Às vezes Deus está ali sim, não com a cura tão almejada, não com a resposta tão esperada, mas com o consolo que nos faz acordar de manhã no outro dia e continuar, com a graça que nos sustenta, nos faz levantar a cabeça e falar: Deus, tem sido tão difícil, mas eu não estou morto. Mesmo em meio a tantas situações que eu esteja vivendo, eu ainda tenho alegria para viver. Tem algo me sustentando que eu não consigo explicar. É graça, é consolo, é misericórdia. Eu queria poder olhar para você e dizer que Deus cura a todos. Eu queria poder olhar para você onde você está agora. Você vai mandar essa mensagem para um enfermo e para alguém que está cuidando de um enfermo. Isso não vai me impedir de fazer a oração da fé, porque Tiago diz que os que estão enfermos procurem os presbíteros da igreja. Eles vão impor as mãos, vão ungir com óleo, e a oração vai curar o doente. Mas não é sempre que acontece, porque quando Deus quer tratar algo em você maior e mais profundo que uma enfermidade, às vezes ela vai ser um auxiliar para te colocar no chão, para te colocar num lugar de dependência de Deus. É por isso que o diabo está apagando a luz da igreja, porque ele não quer que você ouça isso.
É por isso que essa transmissão ficou picotada, porque o diabo não queria que você ouvisse isso. Ele queria que você ficasse revoltado com Deus por estar pedindo alguma coisa que não está acontecendo no seu tempo. Ele queria que você cultivasse um sentimento de revolta, de murmuração, que você passasse a vida inteira reclamando e murmurando. Ele se alimenta da murmuração, porque a raiz da murmuração é a ignorância. Quem entende não murmura, quem entende espera, quem entende confia. O instrumento de quem compreende, tem discernimento, é a fé. O instrumento de quem não entende é a murmuração, é o desabafo da alma. Mas hoje você está entendendo. Nada vai ser uma ameaça na sua vida enquanto Deus estiver tratando você. Todo dia você vai receber uma porção de consolo e de graça. Todos os dias. Todos os dias Ele vai estar com você. E é muito contraditório realmente pensar num Deus tão poderoso para curar, que nesse momento imediato da minha necessidade não me cura, que nesse momento imediato da minha necessidade não faz o que eu acho que eu preciso. Isso não está acontecendo porque Ele não me ama. Isso talvez esteja acontecendo justamente porque Ele me ama demais. Só quem está vivendo o que eu estou falando entende o que eu estou falando. Por isso, se você estiver curado, se você está são, aproveite o conselho da Bíblia, cante louvores. Você está saudável? Produza, cresça, faça coisas importantes acontecerem, toca os teus projetos. Você está enfermo? Ore e repreenda. Se o milagre não acontecer, Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer gerar em mim? Tem algo agindo para o meu benefício, tem algo cooperando para o meu bem. E se você tem alguém que você ama, que está hoje numa circunstância de enfermidade, para que você seja ovelha, o Senhor está te pedindo hoje: visite, cuide. Mas eu vou perder tempo da minha vida. Você está vendo aí, estou terminando. Você está vendo uma porção de famoso aí com problema de saúde, perdendo casamento. Uma enfermidade revela muita coisa. Revela os interesses de todo mundo que está ao teu redor. Quem te ama continua do teu lado. Quem começa a olhar para você como um fardo, abandona você pelo caminho e segue a vida, porque não quer ser atrapalhado com o seu problema. É assim que as coisas acontecem. Tá cheio de famoso aí com doenças graves, aí cai na imprensa assim: marido traiu, marido foi embora, mulher foi embora. Por quê? Porque nunca houve amor. Havia interesse ali. Ela não pode oferecer o que eu quero, vou perder minha vida ali. Mas não é a vontade dela, é uma enfermidade, é uma questão. Não há compreensão mais. E Jesus está mandando você visitar quem está enfermo. Você quer ir para o céu? Cuida de quem está enfermo, e você vai para o céu. Fique de pé que nós vamos clamar ao Senhor. Eu não vou finalizar a transmissão porque houve tantas questões aí, mas você vai conseguir juntar esse vídeo. Se você está me assistindo e não está entendendo o que está acontecendo, é porque esse vídeo já foi editado, houve picos de luz aqui, cortaram a transmissão. E se você está me vendo inteiramente nessa mensagem, é porque o pessoal da comunicação conseguiu resgatar as partes e unir as partes. Então vamos terminar essa mensagem hoje aplaudindo o Senhor. Então podemos fazer isso? Aleluia.